Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 21, dos versículos 12 ao 17. E aqui nós vemos aquela famosa cena onde Jesus entra no templo e expulsa pessoas que estavam ali fazendo comércio. Então ele derrubou ali mesas dos agiotas, bancas de vendedores de pombas, e enquanto ele fazia isso, a narrativa nos conta que ele também citava um texto do Antigo Testamento que diz que a casa de Deus foi designada para a oração, mas aquelas pessoas ali haviam transformado aquele lugar num ponto de encontro de ladrões, né, num covil de salteadores, né, num lugar para simplesmente um comércio religioso. E aqui na Bíblia a Mensagem, no versículo 14, diz que após Jesus fazer isso, agora havia espaço para os cegos e aleijados se reunirem. E eles vieram até Jesus e ele os curou. Ou seja, a casa de Deus ali na época, que era a sinagoga judaica, o templo judaico, estava sendo ocupado, o espaço estava sendo ocupado por pessoas que queriam fazer comércio da fé. E aí, a partir do momento que Jesus expulsa aquelas pessoas, quem realmente tem necessidade agora tinha espaço para ir até lá, que eram os cegos e os aleijados. E Jesus, ao se aproximarem aquelas pessoas, promoveu curas ali. E isso traz para nós uma realidade acerca da igreja muito importante. Muitas vezes, dentro da igreja, nós temos pessoas ocupando lugares, ocupando espaços que, enfim, pessoas com ideias erradas, com pensamentos errados, ocupando lugares chave dentro da igreja. Aqui eu não estou dizendo só de quem faz comércio com a fé. Nós sabemos que existe isso, é uma triste realidade, mas isso existe e não é um privilégio do cristianismo, né? O cristianismo ele só é mais atacado por conta disso do que outras religiões, mas isso digamos assim, é um problema em praticamente todas as crenças, né? Pelo menos todas essas que a gente tem conhecimento aqui no Brasil. Existem pessoas infiltradas que, enfim, se utilizam ali da boa fé dos outros para conseguirem algum tipo de vantagem, seja ela qual for. Mas a casa de Deus, né, falando sobre a igreja cristã, ela é um lugar de oração. É um lugar para que os cegos e os aleijados se reúnam. E o que quer dizer aqui o cego e o aleijado? O cego e o aleijado é justamente as pessoas que têm as suas feridas na alma. As pessoas que estão claudicantes espiritualmente. Né? As pessoas que... Claudicante é alguém que manca, né? Alguém que não anda de maneira normal. Mas muitas vezes nós temos pessoas ali que já deveriam estar treinando outras pessoas, que já deveriam estar frutificando na vida dos outros, mas estão dentro da igreja e às vezes até olhando para os cegos e os aleijados aqui, entre aspas, espiritualmente, e criticando essas pessoas e falando: o que faz aqui esse daí, que faz isso, isso e aquilo. Olha só, fulano que faz não sei o que, fica aí na igreja dando uma de santinho, a gente sabe o que ele é. Entende o que eu quero dizer? A minha casa será chamada casa de oração. E a casa de oração é um lugar para que as pessoas que já estão espiritualmente maduras ou estão um passo além espiritualmente se encontrem para que possam auxiliar o pastor, o padre, o pároco, enfim, a cuidar das pessoas que estão ali. Muitas vezes as pessoas que estão bem, que já têm um tempo de caminhada no evangelho, elas vão à igreja para fazer como um glutão que vai a um jantar e quer só comer, 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 né? Alguém que exige, né? Já viu aquelas pessoas que exigem tudo do governo, né? Ah, mas isso aqui, não sei o que também, o governo não dá. Ah, mas o governo isso. Fala, cara, mas espera aí, você está exigindo tudo, mas o que você está fazendo para colaborar? Então a casa de oração é um lugar de reunião daqueles que já encontraram em Jesus o caminho da salvação. Alguns ainda estão claudicantes, estão cegos, estão aleijados,
E a gente precisa abrir espaço para essas pessoas dentro da igreja. As pessoas que estão doentes espiritualmente, as pessoas que ainda têm suas fraquezas, as pessoas que pecam, as pessoas que erram. E nós, se já nós nos enxergamos um pouco mais maduros espiritualmente, nós temos que auxiliar a liderança daquela igreja a cuidar, a discipular. Nós temos que gerar frutos. Onde já se viu pessoas de 20, 25 anos de igreja que ainda causam problema ou nada fazem além de assistir um culto, por exemplo. Hora de arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e fazer jus àquilo que Jesus nos entregou, a salvação. Então, aqui o texto ele é muito claro quando ele diz que existiam pessoas ali abusando da fé alheia, abusando, transformando aquele local ali num lugar de comércio. E é claro que isso acontece hoje em dia e isso vai acontecer para todo sempre. E Jesus tomou uma atitude drástica aqui. Jesus expulsou essas pessoas. Mas, se nós pararmos para olhar para a realidade espiritual da igreja, muitas vezes existem pessoas que são como esses vendilhões. Eles estão ali ocupando espaço dentro da igreja e muitas vezes impedindo que a obra aconteça para aqueles que realmente precisam de um conforto, para aqueles que realmente precisam de salvação. A igreja é como se fosse um hospital onde nós recebemos doentes espirituais e nós vamos sarando. E na verdade todos nós somos doentes espirituais em alguma medida. Todos nós estamos precisando do mesmo perdão, da mesma redenção, independente do que fizemos. Se é muito grave à vista de alguns, se não é tão grave assim à vista de outros. E nós, quando já nos encontramos em uma posição de tempo de casa, digamos assim, de tempo de caminhada no Evangelho, nós precisamos fazer um movimento de desocupação de espaços, entre aspas. E desocupar espaços é o que eu posso fazer para ajudar a evangelizar. O que eu posso fazer para ajudar com que essas pessoas conheçam mais a Cristo. Porque se eu não faço isso, eu vou ficar como esses ladrões, como esses negociantes aqui. Eu vou ficar ali ocupando um espaço que poderia ser ocupado por alguém que precisa de Cristo. E, não raro, quando isso está acontecendo em uma igreja, o próprio Cristo desce e expulsa dali as pessoas que estão atravancando aquela obra. As pessoas que estão impedindo que a igreja cumpra a sua função social, a sua função espiritual, a sua função comunitária, a sua função para a qual ela foi comissionada por ele próprio lá há 2000 anos atrás, e a gente enxerga isso aqui em Mateus 28. Então, que hoje nós possamos fazer um autoexame, olhar para dentro de nós e pedir que Jesus faça com que nós sejamos essas pessoas aqui que, primeiro, se aproximam dele precisando de uma cura espiritual. E no momento em que são curadas, aliam-se aos seus irmãos maduros, aliam-se ao corpo pastoral e ajudam a discipular pessoas. Ajudam a levar o Evangelho para fora das quatro paredes. Trabalhar pelo reino de Deus. Que nós não sejamos como essas pessoas aqui. Muitas vezes não negociando a fé, não é isso que eu estou dizendo. Mas estar ali ocupando espaço. Estar ali tomando espaço de alguém, pedindo que a coisa aconteça. Que nós possamos ser cooperadores e colaboradores da obra de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.